E aí pessoal, eu estou aqui na Floresta de Jade, que fica em Pandaria, e nesse vídeo vou mostrar uma corrida pela medalha de ouro na masmorra em modo desafio, Templo da Serpente de Jade. E como sempre, há muitas formas e estratégias diferentes para se completar esta masmorra, então eu vou mostrar o que meu grupo preferiu fazer e também vou tentar apontar alguns erros que a gente cometeu durante a corrida. Então bora lá! Esse primeiro pull da instância vai ser um pull muito pesado, é o mais difícil da instância na minha opinião. E aqui o nosso tanque vai agrar todos os trash mobs iniciais junto com o boss. Então aqui é importante que os DPS do seu grupo não roubem o agro do tanque, porque ele vai estar correndo o mais rápido possível, levando todos os mobs para o boss. E aqui também é importante que todo mundo entre na sala imediatamente, para ninguém ficar para trás. E quando o boss for agrado, todo mundo deve subir aqui na rampa rapidamente. Todo mundo deve ficar nessas plataformas próximas do boss. Ninguém deve ficar afastado, porque no modo desafio, esse boss tem uma habilidade especial que ele vai ficar arremessando bolhas de água em jogadores que estão muito afastados. Então fique sempre nas plataformas que ficam ao redor do boss, nessas duas plataformas, esses dois círculos. O tanque pode se afastar um pouco se ele precisar de mobilidade, porque ele vai ter que ficar quitando os mobs ao redor. Então o tanque pode sair um pouco se necessário, já que ele pode aguentar mais dano. E aqui é importante que o seu grupo coordene habilidades de atordoamento em área, porque como são muitos mobs, é importante você controlar eles, manter eles em efeitos de lentidão enquanto o tanque fica correndo. E nessa luta o boss vai evocar 4 mobs adicionais, que são essas água viva corrompida. Mas ele apenas evoca o mob seguinte quando o anterior é morto. E quando os 4 mobs são mortos, o boss vai perder a invulnerabilidade dele e você vai poder matar o boss. Então aqui nós marcamos com uma estrela esses mobs que ele evoca, para que a gente possa mirar rapidamente e matar eles o mais rápido possível, já que quanto mais rápido eles morrem, mais rápido o boss vai se tornar vulnerável e mais rápido você vai poder terminar essa luta. Quando esses mobs morrem, eles deixam uma poça de água no chão, então tenha cuidado, porque essa poça de água causa muito dano. E também vão ser evocados alguns mobs pequenininhos, que você deve matar com dano em área e atordoar eles se necessário. Observe também que ao redor da sala essas poças d'água elas ficam escuras. Quando elas ficam escuras, significa que elas vão explodir em seguida. Então jamais fique próximo dessas águas. Observe na direita que a água está escura lá na direita e ela explode. Então mesmo que você esteja na plataforma, mas esteja próximo dela, você vai receber muito dano. E aqui nesse local que eu estou, e que está também o xamã e o bruxo do grupo, esse local é seguro, você não é atingido por essas explosões de água se você ficar aqui. Então quando os 4 mobs adicionais que o boss evoca são mortos, ele vai ficar vulnerável. Você deve ficar correndo ao redor da sala e batendo no boss. Se você ver que você vai ser atingido pelo jato d'água, utilize algum cooldown defensivo para poder sobreviver, porque o dano é alto. E também utilize heroísmo nesse pull, não agora exatamente, mas utilize logo no início. Assim que você chegar no boss com todo aquele grupo de mobs, aquela multidão de mobs, utilize o heroísmo naquela hora, porque você vai poder utilizar o heroísmo novamente no último boss. Então, como aquele pull é o mais importante, o mais difícil da instância, utilize o heroísmo ou Bloodlust naquele pull. Então, quando o boss for morto, você deve correr o mais rápido possível para a parte seguinte. E é importante que a sua poção de invisibilidade não esteja em recarga. Então você não deve utilizar poção em combate com o primeiro boss. Tenha cuidado, porque senão a sua poção de invisibilidade vai entrar em recarga nesse momento, que é quando você deve utilizar a poção de invisibilidade. Então aqui eu dispensei meu ajudante para ele não causar problemas durante a invisibilidade. E todo mundo no grupo deve utilizar a poção de invisibilidade ao mesmo tempo agora. Então a gente vai passar por esses mobs e vamos parar lá na ponte. Então aqui nesta ponte a gente vai sair da invisibilidade
e matar esses mobs. Esses mobs devem ser atordoados, porque eles vão causar alguns efeitos de silenciamento em quem está próximo. Então procure atordoar eles com atordoamento em área e mate eles o mais rápido possível com dano em área. Tanque deve utilizar cuidado defensivo nesse momento, porque possivelmente o healer vai ficar silenciado em alguns momentos. Agora esse próximo pack de mobs você pode agrar eles e já levar eles juntos para o segundo boss. Então destrua esse pergaminho o mais rápido possível para iniciar o encontro. Enquanto o boss faz a apresentação, você vai matando os 7 mobs restantes. E essa luta é bem simples, vai ter 2 boss, você começa batendo em um deles, qualquer um deles, mas à medida que eles vão apanhando, eles vão recebendo um buff que vai ganhando stacks. Quando chegar a 6 stacks, você deve mudar o alvo, não deixe jamais que um desses boss chegue a 10 stacks. Então quando ele chegar a 6 stacks, todo mundo muda o alvo e bate no outro boss. Você tem que tomar cuidado para que todo mundo bata no mesmo alvo durante essa luta. Então quando um deles chega a 6 stacks, você muda para o outro, que provavelmente já vai estar com os stacks resetados. E repete o processo. Sempre mude de alvo quando ele chegar em 6. A partir de agora você já pode utilizar as suas poções de DPS à vontade, assim que elas saírem da recarga. E com o boss morto vamos prosseguir. Aqui você pode utilizar habilidades de velocidade, se você tiver. Aqui eu estou utilizando o aspecto do guepardo para dar velocidade para o grupo, como eu sou caçador. E aqui esta próxima sala é perigosa, então tenha muito cuidado. Os chá inferiores, que são os pequenininhos, eles vão silenciar, então dê bastante dano em área para acabar com eles rapidamente. E os lacaios, que são os maiores, eles vão ficar criando poças de chá no chão que causam muito dano, que são essas poças roxas. Então sempre se movimente. Vai ter 2 mobs que vão fazer patrulha. Aqui nós puxamos um deles já, porque o outro já estava com a vida baixa. Então aqui nessa sala você tem que tomar cuidado para não agrar muito. Mate os chá inferiores o mais rápido possível, eles têm pouca vida. Então mate eles rapidamente, porque eles vão silenciar o seu healer e os casters do seu grupo. E procure sempre interromper os lacaios da dúvida, que são os maiores. É interessante também utilizar habilidades de atordoamento em área nesses pulls, principalmente quando tem vários dos pequenininhos agrados. Assim eles não vão silenciar o seu healer. Então coordene as habilidades de atordoamento e interrompa sempre os lacaios da dúvida. Fique muito atento com as poças de chá no chão. E após matar alguns deles, o boss vai aparecer ali no centro, então tenha cuidado. Quando eles estiverem quase morrendo, certifique-se de ninguém estar em cima do boss, do local de spawn dele, para que o seu healer tenha tempo de encher a mana. Então agora com o boss já em combate, esse boss você tem que tomar cuidado com os efeitos visuais que vão aparecer no chão, então apenas tenha cuidado onde você pisa.
Essas muralhas de fogo vão causar muito dano se você for atingido, mas é bem fácil de evitar elas. Também vão ser criadas essas poças verdes no chão. Também tenha cuidado para não ficar em cima, também é muito fácil de evitar. Não deve ser um grande problema. E então finalize com o boss. A nossa contagem de mobs está 43 de 45, então nós vamos matar 2 dos chás que vão aparecer ali na entrada do boss e vamos utilizar a habilidade de controle em um deles. Assim vai dar a contagem exata necessária para completar o desafio. Esses 3 mobs eles são fortes, então não subestime eles. Aqui nós utilizamos o controle em um deles. E vamos matar os outros 2. Eles vão criar as poças de chá no chão, então tenha cuidado. Procure sempre interromper eles, silenciar eles. Utilize habilidades de controle de atordoamento em área se você tiver aqui, ou atordoamento de alvo único também. Porque você não vai mais precisar utilizar essas habilidades em seguida. Então utilize o que você tiver aqui. Mas guarde os seus cooldowns ofensivos para o boss, é claro. Então, quando os 2 mobs já estiverem mortos ou quase morrendo, você já pode ir se movimentando para a sala do boss. E aqui é importante deixar o mob que está em controle no focus para poder observar a duração do controle, para poder renovar assim que ele quebrar o controle. Aqui nesse momento a gente utilizou o heroísmo. Alguns grupos preferem utilizar o heroísmo depois da primeira fase de invulnerabilidade do boss, mas eu acredito que tanto faz, porque o heroísmo também pode ser útil durante a fase em que o boss se divide. E o ideal aqui é levar o boss lá para cima das escadarias. Aqui nós não levamos na primeira fase, mas devíamos. E quando o boss se dividir, você deve juntar o grupo todo mundo fica próximo, e então mate esses mobs com dano em área. Utilize tudo que você tiver de cooldown ofensivo nesse boss. E aqui é importante para o healer dissipar um efeito mágico que é aplicado nos jogadores aleatoriamente. Esse efeito mágico causa muito dano e ele causa dano nos jogadores próximos também. Então o healer deve dissipar imediatamente esse debuff dos jogadores. Aqui o controle do mob foi quebrado já, então vou lá renovar o controle e voltar para o boss. Então, a vantagem de deixar o boss aqui em cima é que quando ele entra na fase em que ele se divide, ele vai correr até o centro da sala lá embaixo, e nesse tempo que ele está correndo para lá, dá pra gente finalizar com a vida dele, porque ele ainda não fica invulnerável. E é isso aí para esse modo de desafio. Espero que tenham gostado e até a próxima.